E aí pessoal, aqui quem está falando é o professor Jefferson Caetano e o Universo da Elétrica está trazendo para você mais uma videoaula voltado para o nosso concurso aí. Nós estamos aqui para ajudar você a dar mais um passo nessa sua caminhada rumo ao quê? Rumo ao quê? A estabilidade, a um salário bom, a sua carreira como funcionário público. Antes de iniciar o vídeo, a gente pede que vocês vá aí na descrição, baixe esse materialzinho aqui, imprima, dê algum jeitinho que vai ajudar na nossa aula de hoje. Aproveite e dá um like, curte o vídeo, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das novas aulas que nós vamos colocar. Isso ajuda a divulgar o nosso canal e faz com que a gente divulgue mais e mais material para vocês. Beleza? Aqui é o professor Jefferson e nós vamos iniciar o nosso conteúdo. Esse conteúdo está no edital, ok? Provavelmente vai cair questão desse conteúdo. Então não vacile, não brinque. Vamos iniciar os estudos. Vamos lá? O nosso conteúdo de hoje vai ser, o nosso foco de hoje é critérios de divisibilidade e fatoração do número. A gente vai fatorar o número, vai decompor o número em fatores primos. Mas antes disso, vamos ter uma noçãozinha do que é divisor de um número natural. Eita, professor, natural? O que é isso? É um número natural que só come coisa light, só come verdura? Não, conjuntos numéricos. Lembra que a gente já tem uma videoaula. Entre aí na descrição e clique e assista a videoaula sobre conjuntos numéricos. Lembre lá o que é um conjunto, o que é o conjunto dos números naturais, beleza? Então, de cara aqui, vamos determinar os divisores do número 20. Já vou dar logo uma dica para você aqui, ó. Todo número tem pelo menos dois divisores. Esses dois divisores nós chamamos de divisores triviais. São os divisores básicos do número. Por exemplo, aqui no número 20, nós temos os dois divisores triviais do 20, vai ser o 1 e o próprio 20. Beleza? Por quê, professor? Porque, vamos lá, se eu pegar o 20 e dividir para 1, fazer a divisão aqui, 20 dividido para 1 vai dar quanto? Vamos lembrar lá da quarta série, a tiazinha lá da quarta? A gente tem 20 maçãs, vai dividir para uma pessoa só. Quantas maçãs essa pessoa vai ficar? 20 dividido para 1 vai dar o próprio 20, beleza? E a resposta aqui, ó, o resto vai dar 0. Então, sempre que a gente faz uma divisão e o resto aqui dá 0, então essa divisão é uma divisão exata. Foi uma divisão exata. Se é uma divisão exata, então o 20 dá para dividir para 1. Beleza? Tranquilo. Então, se o 20 dá para dividir para 1 e a resposta é 20, então o 20 também dá para dividir para 20. Ó. 20 dividido para 20 dá 1. Então, esses são os dois divisores triviais do 20. Todo número tem pelo menos esses dois divisores triviais. Beleza? É o 1 e ele mesmo. Só que o 20 aqui, o que é que acontece? Ele tem outros divisores além dos triviais. Como é que a gente vai saber quais são esses divisores? É só você pensar um pouquinho. Por quais números eu divido o 20 e o resto, esse resto aqui, ó, esse resto aqui, vai dar 0. Vamos lá. Se eu dividir 20 para 2, vai dar quanto? Pensa um pouquinho. Eu tenho 20, é óbvio, tem gente aí que já sabe. Mas tem gente ainda que tem alguma dificuldade. Só você pensar um pouquinho. Ó. Eu tenho 20 reais. Vou dividir para 2 pessoas. Então, cada pessoa vai ficar com quanto? Com 10 reais. Tranquilo? Então, se eu dividir o 20 para 2, deu 10 para cada um, não sobrou nada para ninguém, então a gente vai dizer que o 2 é um divisor do 20. A resposta dessa divisão deu quanto? Deu 10. Então, o 10 também vai ser divisor do 20, porque 20 dividido para 10, 20 dividido para 10, vai dar nada mais, nada menos que 2. 2 vezes 10, 20, para 20, nada. Sobrou nada. Então, é um divisor também. A gente vai ver, seguindo esse mesmo raciocínio, que o 20 dá para dividir por 4 e a resposta vai ser 5. Fazendo isso, nós temos aqui o conjunto de todos os divisores do número 20. Beleza? Essa é a ideia de divisor, lembra? Primeira coisa, todo número tem pelo menos dois divisores, são os divisores triviais. E o conjunto de divisores do número é finito, ou seja, tem começo e tem fim. Quem é o começo? 1. Quem é o fim? O próprio número. Então aqui, ó, o começo e o fim. E entre eles nós temos outros divisores. Beleza? A nível de exercício, você pode pegar outros números e tentar descobrir quais são os divisores deles. Tranquilo? Você pode fazer isso aí em casa. Ó, como eu falei que todo número tem pelo menos dois divisores básicos, que são os divisores triviais, nós temos alguns números que têm apenas dois. Esses números que têm apenas dois divisores básicos, que são os divisores básicos, não tem apenas dois, esse conjunto de números nós chamamos de números primos.
Presta atenção, número primo não é aquele que é filho da nossa tia, não. Presta atenção. Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores. Quem são esses dois divisores? Acabei de dizer, os dois divisores, o 1 e ele mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Se eu escrever o 2 aqui para você e pedir para você determinar quem são os divisores de 2, você vai, obviamente, juntar o que a gente já falou aqui, ó, e vai fazer assim, ó, 2 dividido para 1, que é um divisor trivial, vai dar 2. E o resto, 0. Beleza. Então o 2 tem como divisor o 2. O outro divisor do 2 é quem? O próprio 2. Ó. 2 dividido para 2 vai dar 1 e vai ter como resto aqui 0. Então, como o 2 só tem dois divisores, como o 2 só tem dois divisores, o 2 e o próprio 1, o que é que a gente conclui? Que o 2 é um número primo. Primo por quê? Porque tem só dois divisores. Veja, eu não estou dizendo que ele tem dois divisores, eu estou dizendo que ele tem apenas dois divisores. Tranquilo? Então, quem entra aqui nessa sequência? 2, 3, 5, 7... O 8 entraria aqui? A pergunta, o 8 entraria aqui? Se eu colocasse o 8 aqui, estaria certo? Não. Por que não? Vamos lá, professor. Como é que a gente excluiria o 8 daí? O 8 dá para dividir, por exemplo, por 4. 8 dividido por 4 dá 2. Ou seja, é uma divisão exata. Então, se o 8 dá para dividir por algum número que não seja o 1 e ele mesmo, então o 8 não é um número primo. Tranquilo? Só vai ser primo se der para dividir por 1 e por ele mesmo. Então o 8 não entra. Nem o 9, nem o 10. Entraria aqui o 11, o 12. Dá para dividir por 1, por 12, por 2, por 6, por 3. Então não entra. O 13. E aqui nós temos uma lista infinita. Observe. O único número par que é primo é o 2. 1, ele é primo, ele não é, o que acontece? 1 vai entrar nessa sequência. A gente vai ver o que é número composto. A gente vai ver que o número nem é primo, nem é composto. Por quê? Para ele ser primo, ele tem que ter apenas dois divisores. E 1 não tem dois divisores. Tranquilo? 1 só tem um divisor. Então ele nem é primo e nem é composto. Tranquilo até aqui, né? Números primos tem que ter dois divisores. Nós temos aqui 2, 3, 5, 7, 11, 13. Observe, nem todos os números ímpares são primos. Cuidado, essa é uma bronca que muitos alunos cometem. Ah, eu estou vendo aqui 3, 5, 7, 11, 13, tudo ímpar. Tudo ímpar. Então todo número ímpar é primo. Dedinho não. Vou dar um exemplo para você aí. O 15. O 15 é ímpar. Mas o 15 não é primo. Por que ele não é primo? Porque ele não é primo? Porque ele possui mais de dois divisores. Ó, eu posso dividir o 15 para 3? Posso. 15 dividido para 3 dá 5. Acabou. Tem mais de dois divisores. Então não é um número primo. Tranquilo? Então, observa a sequência. Para você tentar descobrir se o número é primo ou não, tente descobrir se ele tem mais de dois divisores. Se tiver mais de dois divisores, então ele não vai ser primo. Tranquilo? Aí vem a ideia do número composto. Vê o quanto é importante a ideia do número primo. Eu falo assim, ó, quando o número não é, com exceção do 1, do 0, óbvio, quando o número não é primo, ele é composto por números primos. Vê a ideia? Quando o número não é primo, ele é composto por números primos. Vou usar o exemplo do 20 aqui agora. O 20 a gente viu que não é primo, porque possui mais de dois divisores. Mas se ele não é primo, então ele entra no grupo aqui dos números compostos. Por que ele é composto, pessoal? Vamos lá, por que ele é composto? Ó, o 20, eu posso escrever o 20 assim, é 2 vezes 2 vezes 5. Posso ou não? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então eu escrevi o 20, que não é primo, através de uma multiplicação de fatores primos. Então, essa multiplicação aqui de fatores primos resulta no próprio 20. Então eu concluo o quê? Que o 20 é um número composto. Composto de quê? Composto de números primos. Beleza? A gente vai trabalhar um pouquinho com essa questão de números compostos quando a gente for para a fatoração do número. Tranquilo? Aí a gente vai voltar para essa ideia aqui e responder alguns problemas. Tranquilo? Então, agora que a gente já tem uma ideia do que é um divisor de um número, agora que a gente já tem ideia o que é um número primo, o que é um número composto,
Agora a gente vai entender um pouquinho quais são os critérios de divisibilidade. Vamos lá, vocês entrem no link aí, quem não entrou ainda na descrição do vídeo, dê uma entradazinha lá e baixe esse materialzinho aqui, ó. Eu não vou copiar esse material no quadro, ok? Quem quiser dar uma olhadinha aí, ó. Eu não vou copiar esse material, porque é interessante que vocês tenham isso aqui impresso. Imprimam. E onde tem exemplo aí, eu estou colocando as definições, e onde tem exemplo, você vai copiar os exemplos que a gente colocar aqui, para ficar uma interação melhor entre nós, ok? São duas folhazinhas, na outra parte tem uma listazinha de exercício bacaninha aí que a gente vai responder, tranquilo? A ideia não é você ver no vídeo não, a ideia é você baixar mesmo aí. Eita, já está na descrição, esqueceu de dar o like? Aproveita e dá o like agora, aproveita e se inscreve agora, que vão vir outros vídeos aí bacanas, feito isso, beleza? Vamos lá, critérios de divisibilidade. Primeiro, qual é o objetivo da gente estudar isso daí? Quando a gente vai fazer resolver alguns problemas, primeiro, a gente vai recair sobre uma divisão, e às vezes é uma divisão de um número grande. Então, para a gente saber se esse número dividido por outro vai dar uma divisão exata, a gente ia ter que fazer o quê? Pegar esse número, dividir ele todinho pelo outro, pegar o número e dividir pelo outro, e se o resto desse zero, a gente ia dizer assim, então a divisão é exata. Tranquilo, eu já vou usar essa divisão aqui. Porém, se a gente fizesse esse trabalho todinho e no final o resto desse 1, 2, 3, a gente diz, eita, perdi tempo na divisão, porque o número não dá para dividir. O critério de divisibilidade vai ajudar nisso aí. Olhando para o critério, eu vou dizer se um número dá para dividir por 2 ou não. Se der, eu vou e faço a divisão, porque eu já sei que eu não vou perder tempo. Eu vou olhar para o número e dizer se ele dá para dividir por 3, por 6, por 4, por 5, por 9, por 10... Tem outros critérios de divisibilidade. Aqui nós vamos ver o que a gente acha mais importante. Se de repente você achar que precisa dar uma estudada a mais, dá uma pesquisada na internet, vá um pouquinho além do que a gente está falando aqui. Tranquilo? Então assim, simplificação de fração. Vai ser interessante a gente saber os critérios de divisibilidade, porque vai agilizar e muito a nossa simplificação de fração. E outros probleminhas aqui que nós vamos ver, que vai ajudar bastante a gente já dominar esses critérios. Lembre-se de uma coisa que eu vou dizer agora, ó. A gente aprende na escola, o professor diz direto, não decore, não decore, não decore, aprenda, aprenda. Mas o ato de você memorizar, o ato de você decorar, faz parte do processo de aprendizado. Então a gente tem que fixar alguma coisa, a gente tem que memorizar alguma coisa, a gente tem que praticar alguns exercícios, beleza? Então essa parte aqui tem problemas, tem, mas a gente vai focar muito no exercício, porque você vai ter que olhar para o número e automaticamente lembrar de um desses critérios aqui, tranquilo? Então começando aí pelo nosso primeiro critério de divisibilidade, é o critério de divisibilidade pelo número 2, como vocês podem observar aqui, ó. Como é que a gente sabe que um número é divisível por 2? Galera, vai lá e baixa o material, isso aí está tudo escrito, beleza? Não precisa escrever não. Ó, um número ele vai ser divisível por 2 quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando esse número for um número par. Vou colocar um exemplo aqui, ó. O número 748. Esse número terminou em quê? 8. Então esse número é um número divisível por 2. Por quê? Porque ele terminou em 8. Vou colocar mais alguns números aqui, ó. Ó, para saber se ele é divisível ou não, é só olhar para o final. 3052 tem o final 2, então ele é divisível por 2. 976 tem o final 6, então ele é divisível por 2. 730.454 tem o final 4, então esse número é divisível por 2. Então todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8 é um número divisível por 2. Esse critério é bem simples, bem prático, mas a gente tem que praticar aí para não esquecer. Quando é que o número é divisível por 3? O número vai ser divisível por 3, ó. Esse aqui, preste atenção. Quando a soma de seus algarismos também dá um número divisível por 3. Exemplo, eu tenho o número 570
e 3. Como é que eu sei que o número 573 é divisível por 3 sem efetuar a divisão? Simples. Eu vou somar os seus algarismos. Ó. Vou somar o 5 mais o 7 mais o 3. Vamos lá. 5 mais 7, 12. 12 mais 3, 15. A resposta disso aqui deu 15. O 15 dá para dividir por 3? Dá. 15 dividido para 3 dá 5. Então, se a soma dos algarismos dá um número que é divisível por 3, então esse número também é. Cuidado para não confundir, viu? Eu não estou dando a resposta da divisão. Preste atenção. Eu estou apenas verificando se esse número dá ou não para dividir por 3. Como é que eu sei que esse número dá ou não para dividir por 3? Como é que eu sei? Eu vou somar os seus algarismos. Se a resposta dessa soma der um número divisível por 3, então esse número também é. Como é que eu sei qual é a resposta dessa divisão? Eu vou pegar o 573 e dividir pelo 3. Beleza? Só lembrando, ó, 5 dividido para 3, 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Baixa o próximo número. 27 dividido para 3, 9. 9 vezes 3, 27. Para 27, nada. Abaixa o 3. 3 dividido para 3, 1. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada. Olha aqui, ó. O nosso resto deu 0 e a divisão deu 191, o quociente. Então a resposta dessa divisão é 191. Deu para entender isso aí? Cuidado para não confundir, ok? O critério é apenas para saber se a divisão é exata. Outro número aqui, ó. Número 800 não. Esse número é um número divisível por 3 ou não? Que número é esse? Só lembrando como é que a gente deu o número. Divide em ordem de 3, aqui é a ordem das centenas simples, aqui é a ordem dos milhares. Então eu tenho 801.342. Esse número dá para dividir por 3? Como é que a gente vai fazer? Soma os algarismos. Então eu vou somar aqui, ó. Não precisa armar não, é só somar. 8 mais 1, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 2, 18. 18 dá para dividir para 3? Dá. 18 dá para dividir para 3. Logo, esse número aqui também dá para dividir para 3. Beleza? Já matamos dois critérios, ó, por 2 e por 3. Lembrando, um número ele pode ser divisível por 2, por 3, por 6, por 4 ao mesmo tempo. Nada impede que ele seja divisível por mais de um número. Ok? Por mais de um critério. Um critério não anula o outro. Cuidado com isso aí. Vamos lá. Quando é que um número vai ser divisível por 6? Um número, vê que interessante, a gente já aprendeu como é divisível por 2 e como é divisível por 3. Ele vai ser divisível por 6 quando for por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Beleza? Quando o número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele vai ser um número divisível também por 6. Vamos para um exemplo aqui, ó. O número 456. Esse número é divisível por 6? Sim ou não? Vamos verificar. Primeiro, eu vou ver se ele é divisível por 2. Esse número aqui é divisível por 2, lembra lá? Todo número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. É só olhar no seu material aí, caso esqueça, ok? Então ele é divisível por 2. Beleza. Ele tem que ser por 2 e tem que ser por 3. Por 2 ele já é. Vamos ver se ele é divisível por 3. A gente vai somar os algarismos. Ó. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. 15 dá para dividir por 3? Dá. Então esse número daqui também dá para dividir por 6. Deu para entender? Um número é divisível por 6 quando é por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Já matamos 3 aí, critério de divisibilidade, bem rápido. O próximo critério de divisibilidade, quando é que um número é divisível por 4? Preste atenção aí, ó, o material está dizendo aí. Ó, um número é divisível por 4, a gente vai ter duas ocasiões. Ou quando esse número termina em 00, ou quando os dois últimos números desse algarismo também é um número divisível por 4. Vou colocar um exemplo aqui, viu? Vou colocar alguns exemplos, né? Observe esses números aqui, ó. Eu tenho o número 8.700. Terminou em 00, então eu tenho um número divisível por 4.
eu tenho um número aqui, ó, 3.532. Observa os dois últimos algarismos. O 32 é um número divisível por 4. Então, esse número daqui também vai ser divisível por 4. O número 75.016 termina em dois números, 1 e 6, o número 16. Esse número aqui, ó, forma um número divisível por 4. Então, esse número também é. O número 943.524 termina em 24. 24 dá para dividir para 4. Então, esse número também é um número divisível por 4. Beleza? Critério terminado. O número vai ser divisível por 5 quando? Simplesmente quando termina em 0 ou 5. Terminou em 0 ou 5, o número é divisível por 5. Ó. 750, 320, 7.555, 8.925. Terminou em 0 ou 5 é divisível por 5. Isso implica dizer que se um número tiver uma terminação diferente dessa, ele não é divisível por 5. O número 751 terminou em 1, não é divisível por 5. Tranquilo? Quando é que o número é divisível por 9? Lembra lá? Ele vai ser divisível por 3 quando a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. O número vai ser divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos também dá um número divisível por 9. Vou colocar um exemplo aqui. Observe esse número aí. 72.326. Vamos ver se ele dá para dividir para 9. A gente vai somar os algarismos. Vamos somar os algarismos. Ó. 7 mais 2 mais 3 mais 2 mais 6. Aí você vai dizer assim, professor, número grande, vai dar muito trabalho fazer essa soma aí. Daria mais trabalho se você precisasse dividir esse número todinho por 9 e chegasse lá embaixo e observasse que o resto dá diferente de 0. Ia dar mais trabalho. Então, para a gente não ter esse trabalho, é melhor a gente aplicar o critério aí. Ó. 7 mais 2, 9. 9 mais 3 dá 12. 12 mais 2 dá quanto? 12 mais 2? 12 mais 2 dá 14. 14 mais 6, 20. 20 dá para dividir para 9? Não dá. 20 não dá para dividir para 9. Logo, a gente pode concluir que esse número não é um número divisível por 9. Vamos colocar outro exemplo aqui. Vamos lá, esse número aqui é divisível por 9, vamos somar. 8 mais 1, 9, 9 mais 2, 11, 11 mais 7, 18, 18 mais 3, 21, 21 mais 6, 27. Então, a soma desses algarismos vai dar 27. 27 dá para dividir para 9? Sim, dá para dividir para 9. Então, esse número todinho aqui também é um número divisível por 9. Terminamos nossos critérios de divisibilidade. Só falta um, que eu vou escrever aqui no cantinho. Ó. Quando o número é divisível por 10. Quando é que o número é divisível por 10? Quando ele termina em 0 ou 0. Quando o número termina em 0. O número só vai ser divisível por 10 quando ele termina em 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 120, 2.300. Quando o número termina em 0, ele é divisível por 10, beleza? Assim, nós terminamos a teoria dos critérios de divisibilidade. Tem outros critérios? Tem. O critério de divisibilidade por 7, por 8, por 11. Tem outros critérios, por 25. Só que, se a gente for tentar fixar critério demais, termina na hora de resolver a prova embananando as coisas. Então vamos fixar apenas aqueles que vão aparecer mais, que são esses daqui. Tranquilo? Vamos agora responder alguns exemplozinhos, alguns exercíciozinhos que inclusive tem na nossa listazinha aí, ó. Você pega, imprime aí, está na nossa descrição. Aproveita, se não deu o like ainda, dá o like, se inscreve. É interessante, vai ser interessante pra gente você se inscrever. Vamos responder essas duas questõezinhas aqui, ó.
Primeira questão. O número 8.700 é divisível por 2, 3, 4, 5 e 6? Olha a pergunta. Ele deu aqui 1, 2, 3, 4, 5 números e quer saber se esse número é divisível por eles. Vamos lá, se a gente quer descobrir se isso é verdade ou mentira, nós temos que aplicar os critérios de divisibilidade. Vê só, o número 8.700, ele termina em 0. Então, se ele termina em 0, então ele vai ser divisível por 2. Quais são os critérios de divisibilidade por 2? Quando o número termina em 2, 4, 6 ou 8. 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, quando é um número par. Esse número aqui é divisível por 3. Lembra lá quando é que o número é divisível por 3? Ele vai ser divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos também é um número divisível por 3. Vamos somar. 8 mais 7, 15. 15 mais 0, 15. O 15 dá para dividir por 3. Então esse número também é divisível por 3. Lembra do critério de divisibilidade por 4? Quando um número termina em 0, 0 ou quando os dois últimos algarismos é um número divisível por 4, o número também é. Então aqui termina por 0, 0. Então esse número também é divisível por 4. Tranquilo? Critério de divisibilidade por 5. Quando o número termina em 0 ou 5. Esse número termina em 0. Então esse número também é divisível por 5. E esse número é divisível por 6. Vê que trabalho vai dar agora. Ele é divisível por 6, sim ou não? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então ele vai ser também divisível por 6. Então nossa resposta aqui seria sim, 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 sim. Professor, vai cair uma pergunta dessa no concurso? Não, mas a gente tem que aplicar exercício. Essa base aqui pode lhe ajudar a responder uma questão feito essa daqui. Ó. Essa é uma questão que pode cair no concurso. A gente tem que esperar questões muito difíceis? Tem. Questão com casca de banana, sim. Mas a gente tem que se preparar para questões fáceis. Tranquilo? Uma questão dessa aqui. Ó. É divisível por 2, 3 e 5 o número. Agora ele está dando os números que a gente vai ver qual das opções a seguir satisfaz uma divisão por 2, por 3 e por 5. Quais dos números a seguir são divisíveis por 2, 3 e 5 ao mesmo tempo? Vamos lá. Tem que ser ao mesmo tempo, por 2, por 3 e por 5, beleza? Então, olha só, a letra A termina em quê? 5. Se termina em 5, então não dá para dividir por 2. Se não dá para dividir por 2, a gente elimina a letra A. É uma questão fácil, mas eu estou respondendo dessa forma, porque às vezes você não sabe como responder, você eliminando as possibilidades que não são de jeito nenhum, vai lhe ajudar na hora de chutar. Não esqueça disso. Vamos lá. A letra E, ó, 532. Lembra que o número para ser divisível por 5 tem que terminar em 0,5? Terminou em 2 aqui, ó. Então a gente já corta a letra E. Mesmo que tu não soubesse a resposta, já aumentou tuas chances aqui para chutar. Tranquilo? Mas a gente não vai chutar não. Você estudando aqui com a gente, você não vai chutar nenhuma questão não. Você vai responder as questões. Então vamos lá. Desses números aqui, ó, quais são divisíveis por 2? Os 3, ó, termina em 0, 0 e 0. Quais são divisíveis por 5? Os 3, termina em 0, 0, 0. O que é que vai determinar a resposta certa aqui? Qual deles é divisível por 3? Como é que a gente determina? Somando os algarismos. Ó. 5 mais 2, 7. 7 não dá para dividir por 3, então a gente corta a letra B. 2 mais 3, 5. 5 não dá para dividir por 3, então a gente corta a letra C. Olha o que sobrou, ó. 5 mais 1, 6. 6 dá para dividir por 3. Então ele já dá para 2 e já dá para 5. Então a resposta certa seria a resposta da letra D. Beleza? E aí, pessoal, vamos continuar com mais exercícios que dá na nossa listazinha aí, ó, uma listazinha bem curta, mas a gente vai colocar mais algumas questões aí para vocês responder. Eu vou apenas ler para vocês. Vamos lá, vamos responder essa questão aí. A questão diz o seguinte: o número 34N27, esse número aqui, ó, isso é um número com 5 algarismos. 34.000, algum número aqui na centena que a gente não sabe qual é, 27. Isso é um número com 5 algarismos. Qual é o algarismo que substitui o n para que ele seja divisível por 9? Vem questão, critério de divisibilidade. Pode cair. A gente tem as opções aí, letra A 2, letra B 3, letra C 5, letra D 7 e letra E 12.
esse tipo de questão aí pode cair no concurso tranquilo e derrubar um monte de gente. Por quê? Vai estudar critérios de divisibilidade em outros vídeos, os professores vão explicar os critérios, mas não vai dar questão para tu responder. Aí quando tu vai pegar uma questão de critério, não vai saber como aplicar. Aqui é diferente, aqui a gente explica a você como aplicar os critérios. Então, pessoal, eu vou pegar um número para substituir no lugar do n, para que esse número aqui seja um número divisível por 9. Tranquilo? Vamos lembrar do critério. Quando é que um número ele é divisível por 9? Tenta lembrar aí, puxa da memória. Puxa da memória. Quando é que o número é divisível por 9? Vamos lá? Quando a soma dos seus algarismos também é um número divisível por 9. Então, vamos somar esses números aqui. Eita, professor, mas a gente não sabe o valor de n. Beleza, mas a gente sabe que ele é um algarismo. E a gente somando isso aqui, tem que dar um número divisível por quem? Por 9. Vamos lá, a gente tem que usar o que a gente já sabe para encontrar uma coisa que a gente não sabe. Vamos somar. Eu vou somar 3 mais 4 mais n, que é um valor que eu não sei, mais 2 mais 7, beleza? A soma disso aqui tem que dar um número divisível por 9. Vamos lá. 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 2, 16. Então eu tenho assim, ó, 16 mais algum número tem que dar um número divisível por 9. Vamos lá. Depois de 16, qual é o primeiro número que é divisível por 9? O 18 é o primeiro divisor de 9 depois de... O primeiro múltiplo de 9, desculpa. É o primeiro múltiplo de 9 depois de 16. Então, o 18 dá para dividir por 9. Ok? O 18 dá para dividir por 9. Então, qual é o número que eu adiciono aqui a n? Qual é o número que eu adiciono a n para encontrar 18 aqui? 2. 16 mais 2 vai dar 18. Como 18 é um divisor de 9, então esse número aqui, ó, com 2 aqui no meio, ó, também vai ser. Beleza? Então qual é a nossa resposta aí? Qual é a nossa resposta? A letra A. A letra A, 2. Tranquilo? E revejam a aula quantas vezes for necessário, respondam a lista de exercícios que está aqui na descrição, estudem bastante esses critérios, porque vai ser muito importante em outros conteúdos. Inclusive na próxima aula a gente tem fatoração de número, decompondo o número, a gente vai usar muito esses critérios. Eu vou dar algumas simplificações de frações que a gente pode utilizar também, e vai ser bastante proveitoso. Valeu, galera! Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like e chamar a galera para assistir esse vídeo aí, com certeza vai ajudar muito. Valeu!